escolheu, ele escolheu o livro de Atos, né, o capítulo 2. E eu achei muito interessante esse tema que ele escolheu, que ele falou que seria um congresso sobre avivamento. E eu creio que isso é mais do que necessário de ser falado nos últimos dias. Nós estamos vivendo um tempo que precede o avivamento que nós estamos aguardando. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Atos 2, por favor. Amém? Diz assim: e quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho como de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas de fogo que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma destas línguas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada um. E logo depois disso acontecem alguns problemas, algumas pessoas religiosas se levantam e questionam se aquilo realmente é de Deus. E aí nesse momento Pedro ele se levanta trazendo uma mensagem, uma profecia, que está lá no livro de Joel. Se você puder abrir, no livro de Joel, no capítulo 2, no verso 28. Ele diz: não, por que vocês estão questionando? Porque vocês estão falando simplesmente o que está acontecendo aqui. Foi o que o profeta Joel já havia profetizado. E o que o profeta Joel profetiza lá em Joel capítulo 2, no versículo 28, diz assim: e o Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. E eu derramarei também sobre os escravos e sobre as escravas. Nestes mesmos dias, eu farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue, haverá fogo, nuvens e fumaça. O sol ficará escuro, a lua se tornará como uma lua de sangue antes que chegue o dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu a todos que não tiverem sido destruídos, que eles estarão no monte Sião, em Jerusalém. Aqueles a quem o Senhor escolheu serão salvos. Gente, vocês conseguem entender o poder dessas palavras? A intensidade dessa profecia é algo extraordinário, é algo muito revolucionário. Eu acredito, eu tenho certeza que Jó foi chamado de louco, certamente, porque o Espírito Santo naquela época ele era restrito apenas a um grupo de pessoas. Nunca que as mulheres poderiam ser cheias do Espírito Santo, nunca que crianças poderiam ser cheias do Espírito Santo, nunca que homens comuns, trabalhadores do campo, que trabalhavam na lavoura, que cuidavam dos animais, poderiam ser cheios do Espírito Santo. E escravos cheios do Espírito Santo nunca, isso é algo mais inimaginável. Mas Joel ele traz essa profecia, ele diz: todos serão cheios. E a gente vê um pouquinho depois essa profecia sendo cumprida. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para o começo desse texto que diz: e o Senhor disse ao seu povo: depois disso eu derramarei. E a questão é: depois do quê? O depois do quê ele vem exatamente no verso 12 do mesmo capítulo, que diz assim: o Senhor diz: mas agora voltem-se para mim de todo o coração, jejuando e orando e se lamentando em sinal de arrependimento. Não rasguem as suas roupas, mas rasguem o seu coração e se voltem para o Senhor, porque Ele é bondoso e misericordioso e está sempre pronto a perdoar e não a castigar. Viver esse derramar, essa plenitude do Espírito Santo que a gente tanto fica esperando, que a gente fica tanto ansiando, só depende de uma coisa: simplesmente do fato da gente posicionar o nosso coração em Deus, simplesmente da gente fixar
os nossos olhos em Deus. Parece uma coisa tão simples, mas não é tão simples assim. Manter os nossos olhos fixos em Jesus é uma das coisas mais difíceis que nós conseguimos ter que cumprir. É fácil você não matar, é fácil você não roubar, é fácil você não mentir, é muito fácil, mas manter continuamente, dia e noite, os nossos olhos fixos em Jesus é uma tarefa muito difícil, requer muito esforço, requer muita dedicação, e é justamente isso que Jesus disse. Ele falou assim: está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele fala o tempo todo sobre o nosso coração, sobre nós estarmos sentidos, sempre nós estarmos quebrantados diante dele. E simplesmente por uma questão: nós vivemos num mundo que é extremamente atrativo. E nós precisamos dizer isso. A verdade mesmo é que tudo que está à nossa volta, aqui ou lá fora, tem o objetivo de fazer com que você tire os seus olhos de Jesus. Que você pare de focar no que é eterno e você só foque naquilo que está diante dos seus olhos. E nós vemos o avivamento como isso, como renovar de mente, um renovar de espírito, um renovar do coração, onde nós vamos voltar os nossos olhos para o que é eterno, para o que permanece, não para o que passa. É isso que é viver avivamento. Nós estivemos aqui há uns dias atrás, no pré-congresso, e eu conversei com os jovens sobre isso. Eu falei: avivamento é você levar vida. Avivamento não tem a ver com você ficar pulando e sapateando e falando em línguas. Isso faz parte? Faz. São manifestações do Espírito? São válidas? São. Mas o avivamento genuíno é um avivamento sustentável. A gente ouve muito falar sobre ter uma vida sustentável, né? O que é uma vida sustentável? Uma vida que você vai reciclar e não vai destruir, não vai acabar o seu recurso. Então você vai pegar o seu recurso, vai usar, reciclar e usar de novo. Pegar, usar, reciclar e vai nesse ciclo infinito. Então o avivamento genuíno é esse avivamento sustentável. Não é um avivamento que vem como uma nuvem, como nós já vimos muitas vezes, inunda, e 3 dias depois, quando acaba a conferência, quando acaba a cruzada, pronto, acabou. Não, um avivamento sustentável, ele se mantém e ele se renova dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu tenho certeza que é isso que vocês vieram buscar aqui. Não é um avivamento passageiro. Eu tenho total convicção no meu coração, e quando eu planejava essa mensagem, o meu coração fervia. Nós seremos aqueles que viveremos um avivamento sustentável. Não aquela geração que se envolve e que se anima muito com as coisas e acaba sendo passageira. Que é o que a gente acaba vendo, né, muitas vezes. Vem uma nova onda, né, e todo mundo se envolve, é isso, mas quando a gente vê, acaba. E aí? E o que sobra depois? O que acontece quando uma fogueira, ela pega fogo muito rápido? Ela apaga muito rápido. Mas se você quiser que uma fogueira ela dure uma noite inteira, você precisa começar aos poucos, e você precisa ir queimando de pouquinho em pouquinho, e aquela mecha, aquela chama, ela não pode apagar. Porque se você deixar que a chama ela suba de uma vez, vai consumir tudo e depois vai acabar, não vai sobrar nada. Mas se você manter a brasa acesa, vai ter calor contínuo. E aquela fogueira ela vai ser duradoura. O avivamento é exatamente isso. E eu quero dizer para vocês que viver isso só depende de cada um de nós. Porque o mais extraordinário de tudo é que Deus, Ele quer derramar. A criação, gente, esse versículo é maravilhoso. A criação clama. Imagina isso. Imagina a criação de Deus clamando pela manifestação dos filhos. Imagine isso. Não é apenas algumas pessoas que querem ver as pessoas se levantando nesse avivamento genuíno, não. É toda a criação de Deus, é o coração de Deus. O Espírito Santo, Ele quer ver nós vivendo diariamente esse avivamento, mas depende
de nós mantermos os nossos olhos nele, depende da gente fixar o nosso coração em Jesus, depende das nossas práticas diárias. Nós conversamos bastante, no mês passado, sobre as disciplinas espirituais, que são a leitura da palavra, jejum periódico, a oração constante. Isso produz vida, isso é básico para a gente viver, não tem como viver sem isso. E o interessante de tudo é que todas essas coisas dependem de persistência, assim como o avivamento sustentável. Ele depende de uma persistência, de corações que estão dispostos a lutar e persistir, porque a luta não é fácil. Como eu disse para vocês, tudo ao nosso redor, tudo, absolutamente tudo, só tem esse objetivo de tirar os nossos olhos de Jesus. E às vezes começam com coisas tão simples, tão bobas. Deus, Ele quer sim que a gente tenha sucesso. Deus, Ele quer que a gente tenha uma casa boa, que a gente tenha boa condição financeira, sim. Ele não quer ver a nossa despensa vazia, não. Ele quer que a gente tenha o pão de cada dia, e não apenas para nós, mas também para dividir. Isso é bom. Ele dá força para a gente trabalhar, Ele abre as portas. Mas o problema é quando eu mudo meu foco. E aí o mais importante para mim é o fazer dinheiro, E aí, de repente você tem uma oportunidade de fazer algo para Deus, mas você não pode porque você tem que estar no seu serviço, você tem que fazer hora extra, porque os seus olhos não estão no lugar certo. Trabalhe, estude, mas mantenha os seus olhos em Deus. Dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, o que você faz tem que ser para glorificar Deus. Não há nada de errado em desejar, de repente, ter determinada aparência. Nós mulheres sabemos o que é isso? Só que em todo momento nós também somos bombardeadas. Porque existe um padrão de beleza, porque você tem que ser assim, porque você tem que se comportar assim, porque o seu corpo não é aceitável. E aí de repente você não se cuida para você ser saudável, porque se cuidar faz bem. Você tem que cuidar, você tem que zelar do seu tempo. Mas aí a gente tira os olhos do que é bom, daquilo que Jesus nos ensina, daquilo que Deus nos mostra, e a gente acaba focando em outras coisas, em pessoas, em coisas, não, porque eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. Então vocês entendem que essas pequenas coisas tiram a nossa atenção. Às vezes é alguma coisa, de repente, dentro de casa, um problema com o filho, com o marido que a gente enfrenta, uma dificuldade com pessoas, com parentes, e aí as coisas vêm simplesmente para fazer com que você perca o foco. Só que dia e noite nós temos que lutar essa batalha. Em todo momento, quando você abre os seus olhos para amanhã, você vai ser bombardeado por coisas que farão você tirar os seus olhos do Senhor. Na internet, na rua, uma mensagem de celular inapropriada que você recebe. Em amizades que, em vez de te edificar, acabam te afastando. Coisas simples, mas que tiram os nossos olhos de Jesus. Não estou dizendo que nós temos que viver numa bolha, sem relacionamento, sem nada. Não, nós temos sim que viver uma vida ativa. Nós temos sim que viver uma vida próspera, mas com os olhos no lugar certo. E às vezes não são nem as coisas de lá que tiram o nosso foco. Muitas vezes o que tira os nossos olhos de Jesus é isso aqui. É ministério, é fazer, são as coisas. Todas as pessoas que trabalham ou já trabalharam na igreja já passaram por aquele momento em que você começa a fazer tudo no automático. Você acorda e sai de casa aqui, você vai ser ministro, você faz... Só que sua mente está ali no automático. É domingo de manhã, você levantou automático, igual você levanta todos os dias para ir para o trabalho. Você acorda, você liga o despertador, toma banho, vão para a igreja, é o processo, é isso, é o ministério e tal. E às vezes isso tira o nosso foco. Quando nós olhamos muito para o que nós temos que fazer e não para quem nós fazemos, é o problema. Enquanto os nossos olhos não estiverem focados nele, não tem como nós vivermos esse avivamento. É impossível. Ele é quem nos revela o Pai. É Ele que traz a
revelação, é Ele que nos traz graça, é Ele que nos traz misericórdia. E o que você precisa entender é que Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de tudo. Então eu preciso ter esse cuidado. Porque às vezes é uma coisa tão boba. Tão boba, é uma amizade. São os olhos maliciosos. É um coração triste, um coração cansado, que faz com que a gente perca a nossa visão. Só que quando a gente entende que manter os nossos olhos fixos em Deus traz avivamento, quando nós entendemos que manter os nossos olhos fixos em Deus traz vida, aí sim a gente está pronto para começar a receber, aí sim a gente está pronto para começar a ter. No texto de Joel, é que a chamada para o arrependimento, ela vem não como uma chamada externa, mas ela vem como uma chamada interna. Ele diz assim: rasguem os seus corações diante de Deus. Não rasguem as vestes, não tem a ver com performance, não tem a ver com aquilo que nós demonstramos, tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o derramar do nosso coração. E toda vez que eu falo de avivamento, ou que eu penso em avivamento, não tem como a gente não olhar o texto de Joel. É impossível. Porque além dele incluir todas as pessoas, ele cita, isso é extraordinário, ele cita as crianças, os homens e as mulheres. Nós achamos que o avivamento tem a ver apenas com aqueles jovens, né? Que nós chamamos da faixa etária ativa, ministerialmente, que são as pessoas de 18 a 35 anos, mas não. O avivamento, ele vem sobre crianças e sobre os velhos. Gente, isso é extraordinário. Glória a Deus. E você sabe por que disso? Porque o nosso Deus é um Deus de geração. Aleluia. Ele é um Deus que usa uma criança tanto quanto Ele usa uma idosa. E é muito extraordinário ver que isso está acontecendo. Eu estava sintonizada na casa de oração, na House of Prayer de Kansas City. Eles têm um stream bem bacana que dá para você ver toda a sala. E, gente, é muito extraordinário porque você vê aquelas pessoas orando. E tem muitos jovens. E aí você olha para o outro lado, quando ele vira a câmera, você vê senhores e senhoras de cabelo branco, de coque, orando do lado de jovens. E aí ele vira a câmera e lá embaixo, sentados, ajoelhados, você vê crianças. Crianças orando dia e noite por um avivamento. Crianças que rasgam seu coração, jovens que rasgam seus corações, velhos que rasgam seus corações. Então o avivamento não é coisa de jovem, é coisa de todos os que amam a Deus. Grava isso no seu coração. Você não é velho demais, não. Você não é velho demais para começar um ministério. Você não é velho demais para ouvir uma chamada do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não, não é. Pensa só, Isabel. Quando o anjo aparece para ela e fala assim: olha, você vai dar a luz a um menino que vai ser o percussor de Jesus. E ela fala: eu sou velha para isso. Não, não é. Se Deus ele quer derramar, não existe idade, não existe limitação física, não existe nada disso. Não existe se você tem alguma deficiência, se a pessoa não fala, se a pessoa não anda. Existem igrejas para surdos, surdos também vivem avivamento.
muito claro que a gente vê no texto de Joel tantas vezes a palavra todos. Todos se levantem, todos jejuem, todos rasguem o seu coração, todos busquem o Senhor. E depois disso, todos vão receber. E aí a gente olha para Pedro falando e ele diz: todos estão recebendo. Todos estão recebendo. As pessoas não estão entendendo porque isso aqui era uma coisa restrita, mas agora foi aberta para todos. Mas só depende da gente posicionar o nosso coração. Olhar para Jesus nos traz revelação. Eu sempre me perguntei muito como Davi conseguiu escrever a mesma coisa que João. Como? Não se falava de Jesus tanto assim na época de Davi. Não se falava de Espírito Santo tanto assim na época de Davi. Mas Davi, apesar de todas as suas dificuldades, investia tempo no lugar secreto, quando ninguém estava vendo. A gente pensa em Davi como um grande rei. Eu penso em Davi como aquele rapaz frustrado no deserto, pensando: Deus, por que você me fez assim? Por que você colocou essas coisas na minha cabeça? E ele olha para Jesus. E ele coloca o seu coração em Deus. E Davi tem uma revelação do trono de Deus. E quando você lê o Apocalipse, você fala: é a mesma coisa. E você lê o livro de Isaías, você fala: é a mesma coisa. É o mesmo trono, é a mesma canção, é a mesma glória. Como? Eles não se conheceram, eles não leram o livro um do outro, eles não ouviram a mensagem uma do outro, mas eles se posicionaram e receberam essa revelação. Aleluia, Deus. Essa revelação da glória de Deus é para todos nós. Aleluia. É para todos nós, todos aqueles que se posicionam, todos aqueles que estão dispostos a receber, todos aqueles que estão dispostos a buscar. E é muito interessante que você olhe novamente na vida de Davi, o que Joel fala. Davi era simples, mas ele rasgava o coração dele diante do Senhor. Os olhos de Davi estavam somente no Senhor. E aí Samuel chega na casa dele para ungir um rei. E veio seus irmãos tão bonitos, fortes, inteligentes e bem-sucedidos. Mas onde estavam os olhos dos irmãos de Davi? Porque qualquer um deles poderia ter sido rei. Talvez estava em ser um grande general. Talvez o objetivo deles fosse isso: eu quero ser um centurião, eu quero liderar um grupo, eu quero ser o melhor do exército. Eles eram guerreiros, eles eram fortes, mas os olhos deles, no estado de Jesus, estavam naquilo que eles podiam tocar, podiam ter. E é lógico, né, que Samuel falou: bom, é esse, é bonito, é forte, tem tantas ambições, tantos sonhos, né, tanta visão. Mas aí Deus diz: não é. É aquele que está lá com os olhos voltados para mim. É aquele que trabalha duro, sim, para levar o sustento para a família. É aquele que honra os pais, é aquele que se esforça, sim, mas é aquele que mantém os olhos fixos em mim enquanto ele faz todas essas coisas. Então se trata justamente disso, da sinceridade. Joel diz: não rasguem as vestes, mas rasguem o coração, dizendo: não se trata da aparência, não se trata de quanto você parece santo, de quanto você aparece ungido, de quanto você aparece, pô, cara. Não, se trata de quanto o seu coração está rendido. Porque, sendo bem sincero, é fácil você enganar pessoas. É fácil as pessoas pensarem uma coisa que você não é. É muito fácil. Extremamente fácil. Mas a Deus nós não conseguimos enganar. Aleluia, Deus. Não dá. Você pode até fazer aquela performance maravilhosa, mas a Deus não tem como. Ele é o que sonda o coração. A palavra nem chegou na nossa boca, Ele já conhece. Ele conhece o pensamento, Ele conhece o nosso coração. Então nós entendemos que realmente esse avivamento, ele
vem para todo mundo. E a forma com que Joel descreve é uma forma muito profética. E existe um propósito pelo qual ele descreve isso dessa forma. Ele diz assim: os nossos jovens terão visão. Porque é normal que o jovem não tenha visão. A gente está pensando agora, né? A gente não consegue visualizar as coisas a longo prazo. É muito interessante quando você pode conversar assim com mães que têm seus filhos no mundo das drogas, ou de repente que perderam seus filhos. Elas sempre falam a mesma coisa: ah, ele só queria curtir, ele não sabia que podia acontecer isso, mas aconteceu. Porque é comum os jovens não terem essa visão apurada. Nós associamos a visão apurada a quem é mais experiente, a quem é mais vivido. Mas Joel vem e diz assim: olha, vamos desconstruir tudo. Os jovens terão visão. Eles vão ver a longo prazo. E sabe o que tem acontecido? Quem tem iniciado o grande avivamento, quem tem começado os movimentos de oração contínua e de jejum contínuo? Os jovens. Gente, jovens orando 24 horas por dia. Quando? Jovens jejuando continuamente. Quando? Eu lembro, eu cresci, literalmente eu cresci num lugar de oração. E eu criei o hábito de ir para as consagrações, só assembleiana. E era muito legal porque só tinha eu de jovem. A gente só via cabecinha branca na oração de manhã. E o mais engraçado é que depois da oração eu tinha que sair entregando as velhinhas, sempre nas casas, né? Porque elas não conseguiam andar, mas não tinha jovens. Mas quando você olha para as salas de oração, são jovens. E você pergunta para eles: e aí, o que você quer? Não, eu quero orar dia e noite até que ele venha. Olha essa visão. Quando os jovens teriam essa visão? E ele diz: os vossos velhos terão sonhos. Porque depois de uma determinada idade, as pessoas não fazem mais sonhos, né? Não tem mais planos depois que ficam velhas. Para que eles vão fazer plano? Eles não sabem se eles vão estar vivos daqui 30 dias, daqui 1 ano. Então, para que eu vou planejar o ano? Essa é a mentalidade dos idosos, dos velhos hoje. Ah, quero viver só hoje. Mas ele diz: não, os velhos sonharão. E eles sonharam. E está se cumprindo sobre a vida dos jovens. Olha que interessante. Eu tenho certeza que a oração de muitos idosos, com certeza, sempre foi essa: Senhor, desperta os jovens. Desperta os jovens. Desperta os jovens. Desperta os jovens. E de repente começa a ser despertado os jovens. Olha, e os velhos podem pensar: eu posso sonhar de novo. Eu posso sonhar com algo de novo. E ele diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Amém. Eu ensinei isso para alguns alunos. Profetizar significa falar em nome de Deus. Você pode imaginar crianças falando em nome de Deus? Uau! Pais, imagine seus filhos profetizando. Que extraordinário! Imagine isso. Eu sei que a minha mãe, ela sonhou com isso para a minha vida e para a vida das minhas irmãs. Isso tem acontecido. Isso é extraordinário. Crianças crescem, mas não crescem apenas na igreja, elas crescem no avivamento. É por isso que eu defendo. Eu não sou contra essa linha de crianças, mas eu acho que o lugar de criança é aqui. É ouvindo a palavra. É tendo contato com o derramar da presença de Deus. Porque o normal é o quê? Quando começa muito, né? É mandar a criança ficar quieta, mas não é certo isso. As crianças, elas têm que ser inseridas nessa cultura sobrenatural. Elas têm que ser inseridas nesse contexto do Espírito Santo. Você pode imaginar, você ver uma criança de 8 anos pegando um microfone e intercedendo sobre uma nação? O quanto isso é extraordinário. Profetizando.
falando em nome de Deus, uma criança ouvindo a voz de Deus. Não foi só com Samuel, não. É possível, sim. É possível que crianças ouçam a voz de Deus. E Joel vem e ele derruba todo o contexto. Porque crianças, mulheres e velhos eram tão desvalorizados. Mas não para Deus. Deus tem um lugar especial, Deus tem algo especial para derramar sobre cada um de nós. Sobre uma porção extraordinária sobre cada um de nós. Amém. Só que o avivamento, ele não é algo que vem apenas para nos deixar cheios e grandes e satisfeitos, como eu falei, o avivamento sustentável. Ele é compartilhado. O objetivo de nós vivermos e recebermos esse avivamento não é que a gente guarde tudo para nós nos enchermos e sermos pessoas super cheias de Deus. Não, existe um objetivo. E algo que Deus falou muito ao meu coração é sobre o nosso papel quanto avivalistas. Porque uma vez que você recebe o avivamento, você é um avivalista. E ponto. Avivalista não é um chamado, é uma vocação que nós já nascemos com ela. Nós nascemos para transmitir vida. Nós recebemos vida, nós transmitimos vida. Esse é o processo. E o objetivo mesmo desse avivamento, além de nos fazer ter revelação de Deus, de ter conhecimento, é a gente alcançar a estratégia certa. E eu quero que você guarde isso no seu coração para atingir as 7 áreas de influência da nossa sociedade. A nossa sociedade ela é dividida em 7 áreas, que algumas pessoas chamam de 7 esferas, mas na verdade são realmente áreas de influência. Entre as áreas de influência nós temos a família, a religião, a educação, o governo, as mídias, as artes e a economia. Toda a sociedade, de qualquer lugar do mundo inteiro, ele vai girar sempre em torno dessas 7 esferas. E eu entender o que o avivamento pode fazer nessas áreas é fundamental. Porque muitas vezes eu de Jesus assim. Eu não preciso falar dele, eu preciso ser como ele. Ela é uma cristã, ela não tem um ministério grande. Ela não exerce, ela não está em cima das plataformas gritando ou pregando, mas cada dia que passa, ela faz a diferença em cada pessoa que chega perto dela. E as pessoas querem estar perto dela porque ela tem algo diferente, algo que traz vida. Às vezes o cliente vinha triste, chorando, depressivo, mas saía da sala rindo. Eu falava, gente, como assim? E ela não falava especificamente, olha, Jesus te ama, mas ela transbordava amor, que é extraordinário. Então a gente vê como que é simples atuar nessas esferas. Talvez Ele me chamou para atuar dentro da esfera da família. Infelizmente nós vivemos uma época em que as famílias estão sendo destruídas, dia após dia. E talvez Deus tenha te chamado para atuar nessa esfera. Tratando com pais, tratando com jovens, conversando com eles simplesmente. É incrível quando a gente realmente decide se posicionar o coração diante de Deus e fala assim, Deus, me usa dentro daquilo que você me chamou para usar, para fazer. Nós temos outras áreas de atuação, as artes, gente. As artes precisam de pessoas cheias do Espírito Santo. Precisa. E quem mais artístico do que nós? Feitos por Deus, o Criador de todas as coisas. Quanta inspiração Deus pode derramar sobre os nossos corações para atuar dentro dessa área. Dentro da economia, Deus pode dar estratégia dentro do governo, ou mesmo dentro da mídia. Quando a gente fala de mídia a gente está falando de comunicação. E nós precisamos de pessoas que estejam atuando nessa área. Porque basicamente, se você entrar na internet, você vai achar mais besteira do que coisa útil de verdade.
Então você imagina de repente uma pessoa cheia do Espírito Santo atuando, desenvolvendo aplicativos, softwares, que pode transformar e ajudar a vida de tantas pessoas. Talvez a pessoa ela goste de tecnologia e Deus pode usar você nessa esfera, desenvolvendo produtos, equipamentos que de repente vão ajudar pessoas que estão numa situação muito terrível. Pessoas que passam fome, talvez você consiga desenvolver alguma coisa, um mecanismo que vai conseguir purificar a água para as pessoas que têm sede, que moram na África, que têm rios poluídos perto. Gente, quantas áreas de atuação nós temos! Quanta coisa incrível nós podemos fazer simplesmente se a gente manter os nossos olhos em Deus e entender que ser cheio do Espírito Santo não é viver dentro desta caixa. É ir para fora, é fazer a diferença. E se você realmente está disposto a viver isso, fixe em Jesus. Fixe o seu coração e os seus olhos em Jesus. Entenda e aceite a sua área de atuação, a sua área de influência dentro da sociedade. Todos nós temos uma área de influência. De repente seja realmente aqui dentro da igreja, trazendo uma revolução. Porque às vezes nós olhamos apenas para a questão do governo e da política e falamos que só tem sujeira, mas gente, tem muita coisa errada dentro das igrejas hoje. As pessoas estão mais preocupadas em ter, em possuir, em prosperidade do que em Deus. E talvez Deus te chamou para essa área, para revolucionar a mentalidade dessas pessoas. Entenda isso com alegria e viva isso. Deus pode fazer muito através da sua vida. Abençoando seus funcionários, conversando com eles, sendo diferente, tendo uma postura diferente. Mas seja onde for, dê o seu melhor. Seja onde for, dê o seu melhor. Sempre que você for ministrar sobre alguma coisa com alguém, ou se você for conversar, se você for confortar, se você for trabalhar em prol de alguma coisa, sempre faça isso com ousadia, com o entendimento de quem você é em Deus, de quem Deus te fez para ser e o porquê que você está fazendo aquilo tudo. É por isso que nós devemos olhar para Ele. Ele nos dá a revelação, Ele nos dá a estratégia de como agir. Dê o seu tempo com extravagância. De repente Deus te chamou para trabalhar com as pessoas de rua. Dê o seu tempo para elas com extravagância, dê atenção, dê o seu coração realmente com amor, com ousadia. E o principal, esteja atento ao que o Espírito Santo quer fazer. Às vezes a gente fica até assustado com as coisas que Deus manda a gente fazer. Mas aí a gente entende as coisas. Entende o porquê. Eu estava participando de uma aula, um curso, com o Dunamis Movement. Alguém conhece? É um movimento jovem de avivamento, de adoração, de oração contínua. E nós estávamos numa aula justamente sobre ser intencional. Sobre a gente acordar todos os dias com uma atenção, com uma intenção de fazer alguma coisa. Não acordar por acordar, não, acorde com uma intenção. O que você quer fazer hoje? Você quer mostrar Jesus para alguém? Você quer abençoar alguém? Você quer transformar a vida de alguém? E aí foi nos lançado um desafio. E dentro desse desafio, nós deveríamos orar. E orar e imediatamente sair de casa. E o nome do desafio era Caça Tesouro. Onde nós teríamos que caçar um tesouro para Deus. Alguém que estivesse precisando, mas não que pedisse a nossa oração, mas que a gente sentisse, tivesse uma revelação de Deus de ir até essa pessoa. É uma coisa muito louca, mas acontece. E aí nós fizemos isso algumas semanas depois. Nós temos a chance de compartilhar as experiências do que aconteceu. Eu compartilhei e tal, aconteceu no trabalho, enfim. E aí teve 2 testemunhos que me chamaram muita atenção. Porque eu achei que o que aconteceu comigo já tinha sido muito doido, né? Mas aí um rapaz, ele só conseguiu assistir a aula 2 horas da manhã. E ele falou, eu não vou sair agora 2 horas da manhã de casa, acabei de chegar da faculdade, para caçar tesouro para Deus, né? Só que Deus colocou aquilo no coração dele, sai de casa, sai de casa, sai de casa. Ele falou, tá bom, vou caçar o meu tesouro.
E aí ele fala que Deus levou ele até o ponto de ônibus. Ele falou, mas quem que vai estar no ponto de ônibus 2h30 da manhã em plena quarta-feira? E tinha um jovem sentado lá. E como todo bom paulista, né, já ficou logo com medo de ser assaltado, né? Tá. Mas ele pega e senta do lado daquele jovem. E quando ele conversa com aquele jovem, ele fala assim, eu ia cometer suicídio. Eu saí de casa, eu me despedi dos meus pais. E eu só estava esperando passar um caminhão um pouquinho mais rápido para me jogar na frente. Olha só. E aí ele orou para aquele jovem, no dia seguinte ele foi até a casa daquele jovem. E ele orou para aquela família e ele tem ajudado aquela família. A outra moça, Deus deu uma estratégia dela ir até a feira livre, e montar uma barraca de oração, onde qualquer pessoa que estivesse passando na feira poderia chegar e pedir uma oração. Olha a importância da gente estar sensível a Deus. Não se trata de agir somente aqui. Tem tanta coisa, tantas pessoas que precisam ser alcançadas. E essa questão de suicídio é muito séria. Não se fala disso nas igrejas, mas nós precisamos falar disso. O suicídio é o quarto maior motivo de morte entre jovens de 16 a 22 anos. Porque quando alguém se suicida, não está apenas acabando com a sua vida, ele está destruindo a família inteira. E nós precisamos olhar para isso, porque sabe onde estão esses jovens, 16 a 22 anos? Nessas 7 esferas que eu falei. Eles estão dentro das casas, dentro das igrejas, eles estão nas escolas, eles estão envolvidos com arte, muitas vezes de maneira errada. Eles estão inseridos nessas esferas, e é por isso que a gente precisa entender e assumir o nosso papel de avivaristas. É tempo da gente viver realmente esse avivamento. Então eu quero te convidar, você pode ficar.